Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo, entendendo um pouco sobre a conjuntura do período de pós-Segunda Guerra Mundial, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, vamos recordar, a Segunda Guerra Mundial termina de fato e de direito em 1945, né? Aí um pouco antes do final da primeira metade do século XX, né? Colaborando para uma ebulição, vamos chamar assim, da forma de organização política do mundo naquele período. Nós estávamos vivendo um período bastante conturbado para diversos países do mundo, né? Principalmente aqueles que estavam diretamente envolvidos nos conflitos, né? E nós vamos ver que esse pós-segunda guerra, ele coloca em ascensão, em emergência, potências que polarizaram durante muito tempo o cenário da geopolítica mundial, né? Nós vamos entender exatamente que é durante a Segunda Guerra Mundial que se gestam as condições que foram necessárias para a configuração de um cenário de Guerra Fria, um cenário de conflito diplomático, de embate ideológico, cultural, político entre potências emergentes do conflito anterior, né? Esse capítulo também é bem interessante por permitir que nós caracterizemos as principais conferências internacionais que se sucederam após a Segunda Guerra Mundial, aquele que a gente costuma chamar de acordos do pós-guerra, né? Vamos entender também o significado da expressão cortina de ferro, caracterizar a doutrina Truman, né? Entender o significado histórico que resultou na constituição, na formação da OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, certo? E outros mais, como por exemplo identificar o conteúdo político ideológico do Plano Marshall, né? A gente vai ver que o Plano Marshall foi uma tentativa, né, de penetração de poder político, poder econômico e ideológico na Europa Ocidental como um todo, né? Então vamos ver que nesse momento os Estados Unidos pensam muito bem ao formatar esse plano, né? Inicialmente para vários países, inclusive para países que não estavam no continente europeu, mas o foco de atenção, o foco principal para a implantação dos capitais, a penetração de capitais, a ajuda de reconstrução da atividade industrial, agrícola e outros setores importantes da economia tiveram como plano de fundo, tiveram como objetivo central a perpetuação, a abrangência, o predomínio de poder político no território europeu. É uma forma de conquistar espaço, né? Bom, vocês já devem ter escutado a expressão ordem mundial, né, como sinônimo de velha ordem mundial, e também devem ter escutado a expressão nova ordem mundial como sinônimo da multipolaridade da atualidade, né? Na realidade, a ordem mundial é um ordenamento político, um ordenamento estabelecido entre as diferentes entidades, entre as diferentes instituições, entre os diferentes países do mundo, né? Então, na realidade, é uma forma de organização pré-definida, né? No livro de vocês, ela diz que pode ser definida como uma forma de organização de arranjos de poder. Então, a gente vai entender esse período como um período de arranjos de poder. Um período em que as diferentes instituições e principalmente os países estão procurando se organizar de forma a garantir poder, né, considerados justos e que podem ser distribuídos de forma global. Ela constituiria na aplicação de conceito a praticamente todos os países do mundo. Sejam globais, sejam regionais, esses modelos de poder e organização baseiam-se em um conjunto de princípios previamente aceitos em um equilíbrio de poder
que impõem limite contra violações de regras. Dando continuidade aqui no texto de abertura, a busca por uma ordem global envolve a união de numerosas convenções culturais relacionadas ao histórico de cada nação do planeta. Impor a união de povos com diferentes valores provavelmente gerará conflitos e não a ordem, pois o equilíbrio entre legitimidade e poder é algo extremamente complexo. Bom, gente, esse texto, como eu disse para vocês, ele traz bases para a gente discutir esse conceito de ordem mundial. Um conceito bastante amplo, né? Mas que, em suma, quer dizer exatamente o equilíbrio internacional de poder. Na realidade, quando ele fala de ordem mundial, ele fala de diferentes países, de diferentes organizações escalares, regionais, globais, né? Mas o principal que o texto quer nos mostrar, quer nos informar, é justamente sobre a existência de um equilíbrio de poder. Agora, como garantir esse equilíbrio de poder? Será que vamos conseguir verificar esse equilíbrio de poder nas relações políticas, nas transações econômicas, nas convenções culturais envolvendo essa ordem global? Então, assim, grandes potências provavelmente vão protagonizar esta ordem mundial, né? Então, podemos definir a ordem mundial como a forma pela qual se estruturam e ocorrem as relações de poder mundial, certo? Aí o texto ele traz uma questão para discussão, que é a seguinte: procure definir ordem mundial, né? Quando a gente vai definir ordem mundial, é como eu disse para vocês, a gente vai ter determinados países que estão liderando essa organização política. A gente vai ter determinados países que vão promover imposições culturais, imposições relacionadas a padrão de consumo, imposições ou interferências ideológicas, interferências econômicas, né? Então a gente vai ver que dentro dessa ordem mundial a gente não vai encontrar, de certa forma, um poder distribuído equitativamente entre os países. A gente vai ver grupos de países que estão liderando este período, essa organização. Então a ordem mundial, na realidade, é justamente isso. É um período em que as relações de poder se comportam dessa forma. Por isso que a gente costuma dividir em duas: a velha ordem mundial, ou a ordem mundial, e a nova ordem mundial. A velha ordem mundial ela tem fim com o declínio da então União Soviética, né? A finalização do sistema socialista no mundo, liderado pela União Soviética, a queda do Muro de Berlim, a dissolução da União Soviética. Nós temos vários eventos que são representativos no que tange ao fim dessa ordem mundial vigente ali após o final da Segunda Guerra Mundial e até mais ou menos o ano de 1991, que é quando a União Soviética, enfim, é extinta. Aí nós estamos diante de uma outra forma de organização do poder que a gente costuma chamar de organização multipolar, né? Aí a gente vai ver outros agentes atuando nesta organização de poder. Gente, a gente vai falar um pouquinho sobre esse cenário. Qual foi o cenário que propiciou, qual foi o cenário que reuniu condições necessárias para a existência da Guerra Fria, que por fim também, em consequência, deu origem a esse mundo bipolar, essa ordem bipolar de poder no mundo, né? Nessa divisão socioeconômica, né? Nós já estudamos os sistemas socioeconômicos do século XX, né? Bom, Segunda Guerra Mundial terminou, né? 1945. Nós temos ali duas potências que saíram, de certa forma, vitoriosas. Nós temos, de um lado, os Estados Unidos, de outro lado,
a então União Soviética. Então nós temos aí duas grandes potências que vão protagonizar um período bastante obscuro da história, né? Um período em que a iminência de um conflito com armas nucleares era iminente, né? Um período em que houve muitos estremecimentos em relação a diversos países, né? De que lado estão apoiando quem, que sistema estão adotando. Então, assim, a gente vai perceber que esse período foi um período que se iniciou imediatamente no pós-guerra e que criou pré-condições para a ocorrência desse conflito que a gente costuma chamar de Guerra Fria. Guerra Fria, evidentemente, vocês devem bem saber que esse nome é em função deste período nós não termos tido nenhum tipo de conflito armado de grande proporção. A gente vai ver que durante a Guerra Fria ocorreram sucessivos conflitos regionais mais localizados e quase sempre ligados a esses sistemas, quase sempre com apoio destas potências, né? Mas não tivemos um conflito como era esperado em função do poder bélico, né? Em função da grande tecnologia que foi construída a partir das duas guerras anteriores. Então nós tivemos um momento realmente de acirramento das tensões, né? E aí vocês já estudaram isso em outros momentos da vida escolar de vocês, momentos que a gente costuma dividir como a corrida armamentista, a corrida espacial, né? A disputa cultural com relação aos produtos culturais desses países e uma série de outros mecanismos, né? Exatamente para representar para cada sistema, para mostrar para a população, convencê-los. Aí por isso que a gente costuma falar de uma guerra político-ideológica, exatamente porque mexeu com essas convenções, com essas crenças, com essas acreditações das pessoas, né? Afinal de contas, nós estávamos diante de dois mundos em tese completamente diferentes, né? Um do outro, né? Com doutrinas filosóficas, políticas diferentes, né? Com formas de governar diferentes, né? Com a visão da política macroeconômica também diferente. Então, assim, a gente vai perceber quanto esse período foi um período tenso não só para Estados Unidos e União Soviética, mas tenso também para o seu grupo de países aliados e tudo mais, né? Afinal de contas, eram potências globais, né? Tinham ramificações no mundo inteiro. E aí a gente vai encontrar também períodos de menor acirramento, ou seja, nós tivemos também abrandamentos nesse período. Aí a gente vai citar como, por exemplo, os acordos entre Stalin, que nós podemos citar o período de coexistência pacífica, né? Então a gente vai encontrar também alguns momentos em que houve o abrandamento dessas tensões, né? Criação também de uma série de agências de investigação, agências de defesa mútua, agências espaciais. Então foi um período também de grandes ganhos em nome do progresso, né? Em nome da inovação tecnológica, da ciência, das pesquisas. Então, foi um período importantíssimo para o desenvolvimento da atividade industrial também. Não deixa de ser. Bom, gente, a gente vai ver que quando termina a Segunda Guerra Mundial, o mundo ainda está extasiado da matança, da destruição, né, da recessão econômica, e essa situação ela causa de certa forma um sentimento de desconfiança entre as potências, desconfiança entre os países, exatamente porque a situação não é boa, não é das melhores. Os países precisam discutir
já que a guerra acabou, mecanismos para que a paz permaneça. Discutir assuntos relacionados, por exemplo, à criação de alianças militares de defesa, né? A gente precisa definir uma série de convenções para que a paz ela se mantenha. E aí a gente vai ver que dentro destes acordos, a gente vai ter uma conferência, um acordo muito importante, que a gente costuma chamar de Conferência de Alta. Né? A Conferência de Alta foi na realidade um conjunto de reuniões, de acordos envolvendo reunindo Roosevelt e Churchill, Stalin, né? Os líderes da União Soviética e também dos Estados Unidos, né? E foi a mais famosa de todas as conferências que nós tivemos na Segunda Guerra Mundial. Aí, no caso, representaram, como eu disse para vocês, três, na realidade, importantes líderes, né? O Churchill, o primeiro-ministro do Reino Unido, o Stalin, na qualidade de representante da União Soviética, e o Roosevelt como presidente dos Estados Unidos. Eles reuniram-se em segredo para definir o fim da Guerra Fria, né? A questão da repatriação das zonas de influência que deveriam ser criadas, e assinaram esse acordo a fim de assegurar um fim rápido e, como eu disse para vocês, garantir paz, garantir estabilidade para o mundo. Então esses acordos eles foram essenciais para compreender o mundo no pós-guerra, mesmo com as interpretações que nós temos aí que divergem de literaturas para literaturas. Né? As diretrizes afirmadas nessa reunião determinaram boa parte da ordem durante a Guerra Fria, precisando as zonas de influência, a ação dos blocos antagônicos, no caso, capitalismo e socialismo, né? Contudo, em 91, como eu disse para vocês, né, o fim a queda, a dissolução da União Soviética e o ambiente internacional entra em um período de transição, abandonando esses preceitos de antagonismo, de divisão de blocos de poder. Aqui ele vai falar exatamente disso, né, nesse próximo parágrafo. Exatamente, gente, porque várias fronteiras foram definidas. Definidas nesses acordos. Esses acordos, eles tiveram importância crucial, como eu disse para vocês, para a manutenção, de certa forma, do respeito até determinado ponto em relação a esses países considerados vitoriosos na guerra, né? Nós tivemos aí também outra conferência importante, que foi a Conferência de Potsdam. Essa conferência, gente, ela aconteceu na Alemanha, nessa cidade aí próxima à capital, Berlim, entre os dias 17 de julho e 2 de agosto de 1945, em que se juntaram para decidir como administrar a Alemanha, que tinha sido rendida incondicionalmente 9 semanas antes. Os objetivos da conferência incluíram igualmente o estabelecimento da ordem no pós-guerra, tratados de paz, contornar efeitos da guerra, né? E nós tivemos aí de novo a participação aí de Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido, né? França também, exatamente para definir as áreas de ocupação do território alemão. Então, foi uma conferência para dividir, uma conferência para fragmentar, né? O perdedor, no caso, o rendido à Alemanha, né? E aí, gente, a gente vai perceber que houve essa ocupação da Alemanha em 4 zonas diferentes de ocupação, em função desses países vitoriosos aí. Nós tínhamos uma zona controlada pelos Estados Unidos, uma zona controlada pela União Soviética, outra pelo Reino Unido e outra pela França. Depois a gente vai ver que essas 2 zonas elas vão se tornar apenas uma, né?
E aí, gente, a gente também vai encontrar diversas outras conferências, né, não menos importantes, né, a gente vai falar delas posteriormente, como a Conferência de Teherã, Conferência do Cairo, Conferência de Casablanca, que também foram importantes para a definição de fronteiras, para a definição de zonas de ocupação, para a definição de áreas de influência, para a manutenção das diretrizes de paz, né, para a administrabilidade, a governabilidade desses territórios, né? Ou seja, foram importantes, como eu disse para vocês, para a manutenção da ordem naquele momento, né? Então, nós vamos de novo retornar ao conceito de ordem e entender a relação direta que existe com o poder. A gente vai parar aqui na página de número 26, né? Vocês vão fazer a leitura das demais páginas, né? Como está aí na solicitação na plataforma, para que a gente possa voltar a discutir o nosso conteúdo, certo? Então a gente vai encerrando por aqui hoje, prometendo que quarta a gente volta.